Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos cá com nosso hóspede de honra, Maulana Abdul Razak. Desta vez vai nos trazer como uma aula de sapiência em prol da paciência e nos interpretar o fenômeno doença dentro do Islã. Porque o Islã, nós como sabemos, é uma coisa muito completa, é uma religião completa, em todas as esferas, está cautelada, tem um alinhamento bem organizado. Então, sendo assim, também em fase de doenças, o ser humano, nós sabemos, nasce, cresce, envelhece e morre. De certeza absoluta, alguma enfermidade vai azelando algum doente quando come mal, quando dorme mal, alguma coisa pode aparecer que o corpo não esteja bem, isto chama-se doença. Mas como é que o Islã depara com um fenômeno desta natureza como doença? Eu queria fazer uma pergunta aqui a quem nós desejamos mais uma vez, ao Maulana Abdul Razak, para si, o que são doenças e quem são os doentes? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desde já saudar os internautas, os espectadores que têm acompanhado o programa e ser grato também à comitiva aqui por ter nos convidado. Indo para a questão que foi-me aqui colocado, o que é doença? Ou quem são doentes? Doença, em poucas palavras vou dizer, doença é tudo aquilo que não traz sossego na nossa vida, não traz sossego, não traz uma tranquilidade na nossa vida. Sempre que a gente tivermos uma preocupação, vamos assim definir como se fosse uma doença, porque aquilo não traz tranquilidade na nossa vida. E quem são doentes, para responder esta questão, quem são doentes, normalmente a gente hoje a gente diz que doente é todo aquele que se encontra hospitalizado, ou então aquelas pessoas que têm uma mente não sã. Esse nós chamamos de doentes. Mas Allah subhanahu wa ta'ala também diz acerca de alguns doentes, sobre quais aqueles que negam a verdade. Esses perante Allah subhanahu wa ta'ala também, esses são doentes, aquelas pessoas que são negligentes. Então eles não aceitam a verdade. Perante Allah subhanahu wa ta'ala também esses são doentes. Também são doentes. É uma bonita conversa. Subscreva o nosso canal, comenta, dê seu ponto de vista também aqui. Aqui o Maulana Abdul Razak traz-nos 3 tipos de doentes. Um dos doentes é aquele que não ouve a razão. Não ouve a razão, não. Ele não aceita a razão e ele também é um doente. Como, de acordo com Maulana Abdul Razak. São doentes mesmo. Exatamente. Quando não escutam a razão, são doentes. Exatamente. Os que estão lá ou estão mais engajados na ignorância. Então, Allah subhanahu wa ta'ala chamou também de doente. Allah subhanahu wa ta'ala chamou de doente. Exatamente. Chamou de doente. Agora, quais são as regras certas para visitar os doentes? O Islã também tem suas diretrizes, tem seu alinhamento, como visitar doentes. Com esta questão eu vou até ao sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, porque Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ensinou-nos como a gente visitar doente, quais são os critérios, como a gente devemos nos comportar diante de um doente. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz, quando a gente visitar um doente, então o que a gente tem que fazer? Então a gente tem que fazer doar para este mesmo doente. Temos que fazer doar para este mesmo doente. A outra coisa, se for possível, a gente levar presente para este doente, a gente ter presente para ele, dar alguma coisa para ele. E a outra coisa também, a gente quando está com o doente, não atormentar ele, não atormentar o doente. Então falar de boas coisas. Este atormentar o quê? Falar do inferno, falar que estás mal, como é que é? A gente tem notado na nossa comunidade, quando algumas pessoas vão visitar doente, só deles chegar, por causa do estado do doente, eles até dizem que esse não vai viver, esse há de morrer. E ele a ouvir. Ele a ouvir, praticamente aquilo gera uma grande preocupação para o próprio doente. E esta visita não é benéfica. Exatamente, esta visita praticamente
praticamente cria lesões no próprio doente. E por causa disso a gente traz a teoria que o próprio doente até pode morrer não por causa da doença, mas sim por causa do pensamento que as pessoas incutiram dentro da sua cabeça. Então ele vai começar pensando que aqui não tenho como, é de morrer, até onde as pessoas dizem que esse não há de viver. Então, prezados irmãos, quando a gente vai visitar um doente, temos que falar boas palavras para o doente, incentivar o doente a fazer boas práticas no momento em que ele está doente. Então, incentivar o doente para boas práticas e a gente tentar no máximo também induzir o doente a fazer boas ações. E também quando a gente está diante de um doente, quando a gente vai visitar o doente, não podemos levar muito tempo com o mesmo doente. Não podemos levar muito tempo com ele, mas sim ser uma visita moderada. Ser uma visita... Não é para ele lá de manhã até a tarde sentado ali. Exatamente. Você está aí de manhã até a tarde, até você acaba já incomodando o próprio doente. Acaba incomodando o próprio doente. Quantos minutos mais ou menos? Eu não posso aqui... 10 minutos? 7? Essa questão para determinar minuto eu não estou capacitado para si. Mas menos de uma hora vale a pena? Sim, menos de uma hora. Meia hora? Meia hora. Até mesmo uma hora podemos até levar esse tempo. Mas 5 horas do tempo, 10 horas do tempo, praticamente acaba sendo incômodo para o próprio doente também. Agora, falamos para o próprio doente, mais ou menos, para o próprio doente. Que tipo de paciência nós temos que ensinar a ele para poder, quando alguém é atingido uma doença, cai em desespero, até perde fé, procura igrejas, procura curandeiros, ele começa a esquecer-se que a vida e saúde que ele deu é Allah subhanahu wa ta'ala, começa a invocar outras criaturas para além de Allah. Como é que tem sido uma catástrofe desta? Como é que podemos ensinar a nossa sociedade a acreditar que esta saúde era de Allah e a doença também é de Allah? Praticamente, esta questão foi uma boa questão de louvar esta questão. Só para deixar um conselho para os nossos doentes, sempre que a gente for afligido por uma doença, então a gente não pensar em recorrer a outras instâncias. A gente tem que saber que geralmente a doença, nós somos muçulmanos e nós sendo muçulmanos, na vida de profetas, se a gente for a procurar na vida de profetas, assim como vida de sahabas, então profetas também foram examinados com tudo que está a acontecer conosco. Então a gente vai ver na vida de profetas, temos grande exemplo que é o profeta Shuaib, quando ele se encontrou doente, ele foi um dos profetas que teve muito tempo, passou muito tempo doente. Ele passou muito tempo doente, ele foi profeta que apacientou bastante no momento de sua doença. Então a gente for na vida de profeta Shuaib, a gente tirar lição na vida de Shuaib, quais foram as palavras que Shuaib alayhi salatu wassalam mencionou quando ele se encontrava muito doente, como ele teve, como ele conseguiu se conter. Também tivemos o caso de Ayub, exatamente. Com a mesma doença. Exatamente, Ayub, estava aqui. Para além do Nabi Karim alayhi também. Exatamente, estava aqui a tentar, estava a me falhar o nome. E jazakallah por ter recordado Ayub assim. Ayub foi profeta que foi examinado por Allah subhanahu wa ta'ala, que cujo aquele texto se viesse para um de nós aqui, praticamente o Islã não seria uma religião verídica para nós. Teria que eu a dizer, como disse o moderador, que algumas pessoas acabam abandonando o Islã por causa de estar doente. Eles acabam procurando outras religiões, achando que lá existe saída. Mas não existe saída senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam também deixou um grande ensinamento. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aconselhando Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse: Ya gulam, ô jovem, إذا سألت فاسأل الله. Quando você for a pedir ajuda, peça ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا استعنت فاستعن بالله. Se você estiver à procura de refúgio, você quer refúgio, então procura refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam estava a ensinar isso para quem? Para um jovem, ainda menor. Então este ensinamento a gente tem que trazer na nossa vida. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam em frente diz: "Wa'lam", saiba, ó jovem, que mesmo que toda nação, que uma nação se juntasse para te beneficiar com alguma coisa,
Então esta coisa não irá te beneficiar sem que Allah subhanahu wa ta'ala estivesse, ou sem que Allah subhanahu wa ta'ala permitisse, ou sem que isto estivesse prescrito para você. Então, ou então se toda nação, se uma nação se juntasse para te prejudicar com algo, então esta nação não conseguiria te prejudicar senão com a permissão de Allah, ou senão com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para si. Então este é ensinamento. Quando a gente se encontrar doente, a gente não pode pensar que o Islã, quando eu estiver no Islã, eu hei de morrer. Pois, se você for a ver, a gente abandona, vai no cristianismo. Se a gente for a ver, lá no cristianismo existe doente também. Que está lá há bom tempo. E morreu lá também. E também morreu lá com doença. Será que o padre não viu? Exatamente. Então, praticamente, a gente acaba cometendo ou acaba abandonando o Islã, pois é grande risco a pessoa abandonar o Islã, associar Allah subhanahu wa ta'ala a outra divindade, sem que a gente tenha resultado benéfico. Pois antes de a gente fazer isto, temos que analisar, temos que tirar isto, temos que tirar lição nisto. Se eu vou para a igreja, será que na igreja não existem irmãos doentes? Será que o pastor não consegue curar, ou será que o pastor consegue curar todos que estão lá? Ou vou à procura da riqueza? Sim. Lá na igreja não há pobres. Não há pobre. Se calhar o próprio pastor também é pobre. O próprio pastor é pobre. E o próprio pastor tem familiares doentes. Ele não está a conseguir dar cura a ele. Mas você abandona o Islã, diz que este pastor vai me curar. Então esta é uma ideia muito ultrapassada. Temos que deixar esta ideia à parte, a gente se inclinar no Islã e quando a gente estiver doente, nos esforçar bastante nos doar. Só nos doar Allah subhanahu wa ta'ala é que alivia o nosso sofrimento. Aliás, um dos direitos que o muçulmano tem é ser visitado quando está doente. Exatamente. Ser visitado quando está doente. Agora, há uma regra aqui, nós estamos na África, não vale a pena a gente fugir desta. O africano quando vai lá e encontra o doente sem posses financeiros, leva 5 minutos. Mas quando é um africano magnata, vamos falar entre aspas, cheio de taco, a visita dele é instantânea e passa todo o tempo. Tem que puxar lá, almoçar lá, jantar lá. Este doente, essa visita é benéfica. Exatamente, falando aqui, tocou num assunto importante que visitar doente é uma obrigação, é um direito que o muçulmano tem para com outro muçulmano. Este é um direito e deve ser cumprido. Este é um direito e deve ser cumprido. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: "Haqqul muslim ala al-muslim khams." Qual é o direito do muçulmano para outro muçulmano? São 5, outra narrativa são 7. Então, o direito o primeiro direito Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: "Raddu salam", devolver, responder salam. Quando um muçulmano dar assim salam, você devolver. Este é direito do muçulmano. Você tem que responder salam dele, independentemente da cor, independentemente do estado da pessoa. Se a pessoa deu salam, você tem que responder. Este é direito que ele tem. Outro direito que o muçulmano tem para com outro muçulmano é Iada del marido, que tem a ver com este tópico, que é visitar doente. Este é um direito, temos que cumprir com este direito. Então, e o outro direito, vou mencionar todos, como aqui eu disse, de 5, vou mencionar todos, mas é de voltar para o que tem a ver com o nosso tópico. E o terceiro direito, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: "Wa ijabat ad-da'wa", aceitar o convite dele. Então a gente acaba vendo... Quando o muçulmano convida, tem que aceitar o convite. Temos que aceitar. Mas há muita gente, quando convida, tipo, já que me chamou, eu não vou lá. E fica assim. É doutrina muhammadia ou é um instinto, é um ego pessoal? Isto tem a ver com o ego pessoal. Isto tem a ver com o ego pessoal e que é muito perigoso. Por quê? Porque a gente acaba aceitando o convite daquele, ou então o moderador aqui, o apresentador está aqui, vai me convidar, Abdurrazak, vem na minha casa, tem um almoço para si. E eu vou começar a ver, aquele mesmo lá, quando eu estiver lá, alguma coisa boa, eu aceito com toda a vontade. Então aparece alguém que talvez não tenha uma vida assim estável, diz o Abdurrazak: preciso você vir passar uma refeição na minha casa. Eu vou começar a analisar. Quando eu chegar em casa dele, vai me dar um copo de água. Esse copo de água eu prefiro beber na minha casa. Então a gente acaba rejeitando convite de um irmão muçulmano. E este é grande erro que tem acontecido. Temos feito, tem acontecido, temos visto isso acontecer. E outro direito é acompanhar janaza. Quando um muçulmano perde a vida, ele tem direito de ser acompanhado por muçulmanos.
Os muçulmanos têm direito de estarem lá a acompanhar a janaza deste irmão muçulmano. E o quinto direito é o tashmit al-atas, quando alguém aspirar, então nós temos que dizer Yarhamkallah. Então, para esta pessoa. Então, voltando aqui para a questão que eu fui dado, que o direito de um muçulmano é ser visitado. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqui disse que é direito. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também diz no hadith que no dia de Qiyamah seremos questionados. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: Ya ibn Adam, maritu falam ta'udni. Com o filho de Adam, eu fiquei doente e você não me visitou. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos perguntar isto: ó filho de Adam, e eu fiquei doente, mas você não me visitou. Então diremos nós: Ya Rabbi, kaifa udduka wa anta rabbul alamin. Com Allah, como eu iria te visitar enquanto você é o Senhor dos mundos e o Senhor do universo? Como eu ia te visitar? Allah subhanahu wa ta'ala dirá que você não teve conhecimento que o meu servo fulano ficou doente. Você não teve conhecimento que o fulano ficou doente e você não foi visitar ele. Se você tivesse ido visitar ele, então você encontraria-me junto dele. Então, prezados irmãos, aqui o visitar doente é um direito que o doente tem para conosco, na nossa parte para com o doente. É um direito que nós temos, que o muçulmano tem para com outro doente, com dos muçulmanos, que ele tem que ser visitado. Esperamos que fizemos chegar essa mensagem. Acreditamos em si que vais visitar doentes no seu bairro, no seu habitat, com uma boa intenção, visitar para estar com ele, fazer doar para ele, visitar para não buscar terceiras, segundas intenções lá. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.